Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E hoje o nosso assunto é para falar sobre o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, conhecido como SAF, que é uma iniciativa que está sendo, que está chegando em Boa Vista, né, por meio da Prefeitura de Boa Vista. Foi lançado no dia 11 agora de novembro. E quem vai contar para a gente um pouquinho mais sobre isso é a Valéria dos Santos, que é a gerente do serviço aqui na capital, e a Neuza Ceruti, que é a diretora do Instituto Acolher Paraná, que vem de lá também para trazer treinamento, preparar a equipe aqui. Mas começando, né, gostaria de agradecer a presença de vocês, terem aceitado o convite e sejam muito bem-vindas. Obrigada, né? Gostaria de agradecer em primeiro momento a oportunidade de estar aqui trazendo, né, a divulgação desse serviço que é muito importante, né? Principalmente hoje para o segmento que são crianças e adolescentes, né, que hoje estão em situação de violação de direitos, que hoje estão em situação de vulnerabilidade. O serviço, né, Família Acolhedora, é um serviço proposto pelo Judiciário, pela Secretaria, né, de Gestão Social do nosso município, que tem toda a sensibilidade da nossa secretária Natália, que também conta com toda a sensibilidade do nosso prefeito, que sempre vem apoiando em todos os projetos, em todos os serviços, né, voltados para a questão de políticas públicas sociais. E aí também, a gente já sabe que nós, né, a cidade de Boa Vista é considerada a capital da primeira infância, então a gente já sabe que o prefeito Arthur, ele tem esse olhar realmente voltado para esse público, né, que são crianças, e aqui também no serviço de família acolhedora, que envolve também adolescentes. Então, o que é esse serviço? É um serviço que busca capacitar famílias para acolher de forma provisória crianças e adolescentes que hoje estão em situação de abrigo. Conforme previsto, né, nas legislações, nas legislações que são, em primeira mão, a Constituição Federal, né, que já prevê ali essa convivência comunitária e familiar, que hoje o abrigo ele não dispõe, mas que uma família acolhedora ela vai poder dispor para essa criança ou adolescente essa convivência até que aconteça o momento de essa criança ou adolescente volte para a família de origem, ou caso a gente não consiga, né, fazer esse retorno para a família de origem, que ela seja reintegrada a uma questão de adoção. Mas a perspectiva realmente é que ela venha ter essa convivência familiar, né, tendo em vista que ela já está ali nessa situação de fragilidade, né? Então, assim, a gente sabe que a convivência em família ela é realmente muito importante e que a gente precisa também deixar claro que é uma convivência de forma provisória, o que é totalmente diferente da adoção. E aí a gente tem, né, todo um investimento, um preparo da prefeitura que trouxe, né, para capacitar essa equipe que de primeira mão, né, está acontecendo agora no nosso município. E aí uma pessoa que já anda todo o Brasil, que já vem capacitando todo o Brasil, que tem todo um arcabouço aí teórico, que tem todo um arcabouço também prático. Ela esteve conosco 3 dias capacitando e trouxe muitas histórias, muitas vivências de prática, que realmente veio a fomentar realmente que a gente execute aqui no nosso município esse trabalho com qualidade, né? Então, assim, o que a gente precisa? Hoje a gente precisa que famílias se disponham, né, a colaborar nesse serviço. Precisamos que famílias se cadastrem, né, que queiram apoiar essas crianças e adolescentes hoje que estão em situação de abrigo. E aí a gente gostaria que a Neuza, né, como ela tem toda essa propriedade de vivência mesmo, de prática, que ela viesse falar um pouquinho mais, né, sobre o assunto nesse momento. Antes da Neuza até começar a contar um pouquinho sobre esse trabalho, eu queria entender também, até para o ouvinte também entender, quem são essas crianças, né? Em que situação que elas estão, não sei se a Neuza já pode falar também, e como é que funciona hoje, né? Qual é a realidade hoje dos abrigos aqui em Boa Vista e por que há necessidade de retirar essas crianças de dentro desses abrigos e trazer elas para um convívio familiar, para esse momento temporário enquanto ele está se organizando, a situação
elas estão passando por uma medida também, né? A situação está se organizando até elas retornarem para o seu seio familiar ou para serem encaminhadas para outro local também. Bom, primeiramente, obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui na Rádio da Defensoria, um espaço com certeza muito importante, né, de comunicação também. Então, como a Valéria já previamente trouxe, o acolhimento em família acolhedora, ele não é algo restrito aqui de Boa Vista, de Roraima, ele faz parte de uma política nacional de assistência social e isso é resultado, com certeza, de um trabalho antigo, de um trabalho coletivo. Nós tivemos uma pesquisa no Brasil em 2003 e essa pesquisa do IPEA, junto com o governo federal, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Nacional Especial dos Direitos Humanos, né, a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, pesquisou a condição dos abrigos no Brasil. E após essa pesquisa, ficou muito claro que o abrigo, que ele é uma entidade, uma instituição legal, está lá no ECA, né, que a colocação de crianças em abrigo é uma medida protetiva, mas nós tivemos muitas denúncias no Brasil, ali antes dos anos 2000, nós tivemos uma caravana de deputados que conheceram abrigos no Brasil por conta de denúncias, né? E essa pesquisa, então, do IPEA de 2003 teve esse objetivo de avaliar, de analisar como as crianças eram tratadas e como viviam nessas instituições. E após essa pesquisa, ficou muito claro que o abrigo que foi instituído legalmente para proteger, ele acabava violando muitos direitos das crianças. Entre os direitos fundamentais estava a da não convivência familiar, né? Então, a gente sabe que o Brasil, desde que é Brasil, aborda e busca o abrigo, a instituição, quando uma criança sofre uma violência na sua família, né? Então, hoje, quem são essas crianças que a gente pretende dar o direito, garantir esse direito à convivência familiar e comunitária? São crianças, principalmente aquelas que sofreram violações de direito, e eu falo assim que em mais de 20 anos realizando esse trabalho, essas crianças sofreram violações de direito, principalmente pelas suas famílias. Então, como medida, a gente tem também esse afastamento familiar para realmente tirar essa criança da violência. Então, aqui, né, em Boa Vista não é diferente do resto do Brasil, nós temos aí as crianças que sofrem violações de direito, que sofrem violências, e hoje a gente tem 2 casas, né? Nós temos um acolhimento institucional fomentado e operacionalizado pelo município, né? E nós temos uma outra instituição que faz o acolhimento via Estado, né? O Estado está mais responsável pelos adolescentes, pelo acolhimento dos adolescentes, e o município pelo acolhimento das crianças. Então, a partir de agora, como a gente disse aqui, no dia 11 de novembro, foi lançado o Serviço de Família Acolhedora. Esse serviço, eu falo assim que para a população entender, para ficar mais claro para a população, esse serviço ele vai fazer como se fosse a substituição do abrigo. Lá no abrigo, a gente não consegue cuidar da criança na sua individualidade, na sua singularidade. É o mesmo atendimento para todos, né? É coletivo ali, coletivo. Né? Eu falo assim que por mais que, e a gente sabe que é real, fui ontem lá, conheci o abrigo, a gente sabe que tem cuidadores 24 horas, que tem assistente social, tem psicólogo, tem toda uma equipe de cuidadores que faz esse cuidado. Essa criança ela não é respeitada na sua individualidade. Não é porque a gente não queira fazer isso, é porque o sistema não permite, né? É muita criança para dar conta, né? É muita criança, cuidadores que às vezes fazem plantão, regime de 12, 36. Lá em Cascavel a gente tinha um abrigo que era totalmente... os cuidadores eram voluntários, então veja, a psicologia já deixou muito claro que todo ser humano ele precisa criar vínculo e vínculo afetivo para poder se desenvolver de forma salutar, o que o abrigo não consegue permitir. Então, a política ela vem nesse direcionamento, né? Tirar essas crianças da institucionalização, colocá-las numa família acolhedora. Essa família ela é extremamente avaliada, né?
ela passa por um processo criterioso de seleção, né? A gente vai, assim que a gente tiver um grupo de famílias para capacitar, eu volto lá do Paraná para cá para fazer essa primeira capacitação. Então, eu estou aqui como profissional, eu sou assistente social, sou mestre em serviço social, sou advogada também, especialista em direito da infância, e eu venho para quê? Para realmente fazer essa capacitação, essa assessoria, para que a gente possa realmente iniciar um serviço de forma muito responsável, né? E aí a gente precisa humanizado, né? E eu preciso citar aí, né, essa iniciativa da prefeitura, né? Realmente é um serviço que tem uma complexidade, é um serviço que causa certa polêmica, até mesmo para a sociedade, porque como o acolhimento é provisório, ainda a gente tem muito aquele debate, mas e por que a família acolhedora não pode adotar? Mas a criança vai se apegar com a família e depois ela vai ter que sair. Então, isso são todos conceitos que nós precisamos desconstruir como a sociedade, né? A criança que vem para a família acolhedora, ela vem num processo provisório, como é a instituição, né? Lá na instituição também, nós que trabalhamos lá, não estamos lá para adotar essas crianças, nós estamos lá para cuidá-las num tempo, enquanto o processo judicial dela tramita. Então, eu penso que o espaço aqui é muito importante para esses esclarecimentos, como também para a gente fazer a divulgação. O serviço só vai dar certo aqui em Boa Vista se a gente tiver famílias de boa vontade, né, que vá se cadastrar, passar por todo esse processo de avaliação e capacitação, e depois essa criança vai para a casa dessa família. Enquanto essa criança estiver lá na casa da família, essa família vai ter todo o respaldo técnico, né? Porque nós temos aí a equipe da Valéria, que ela é uma assistente social, uma psicóloga, que vão trabalhar em caráter de plantão para poder estar ali o tempo inteiro, 24 horas, perto dessas famílias. Porque a gente sabe que realmente não é uma medida simples, né? Essas famílias vão precisar de muito acompanhamento. Então, buscar o espaço da rádio, buscar esse espaço aberto de conversa com a comunidade é para isso, né? Nós só vamos conseguir fazer isso dar certo se a gente tiver, várias pessoas colaborando, né? Ninguém constrói nada sozinho. A prefeitura está com muita vontade, vai investir recursos financeiros nisso também, né? Mas se não tiver a família acolhedora, a gente não efetiva o trabalho. As famílias acolhedoras, elas vão ter todo esse arcabouço. Também um subsídio financeiro. Nesse momento, a gente ainda não sabe, porque a lei municipal que regulamenta, ela não está totalmente fechada. Nós sabemos que as famílias vão receber um subsídio financeiro. A gente não consegue hoje ainda definir qual é esse valor, né? Mas para além de todo o respaldo da equipe técnica e da rede, as famílias também vão receber um respaldo financeiro para poder subsidiar esse cuidado. Ou seja, o trabalho da família acolhedora é voluntário, né? O auxílio que virá é para realmente investir na qualidade de vida da criança e do adolescente acolhido. Aí, para entender também, agora é uma questão minha, até porque eu dei uma lida aqui nos critérios, né, no cronograma, e nos documentos necessários também para essas famílias que desejam participar, é voluntário, né? Uhum. Mas eu vi aqui que exige esses critérios muito bem determinados aí, que é a questão da não ter antecedentes criminais. Importantíssimo, com certeza, isso. Com certeza. Mas o que me gerou curiosidade foi até isso que você já pontuou, sobre o não interesse da adoção, né? Uhum. O porquê disso e por que isso tem que ficar muito claro também para as famílias. Acredito. E aqui em Boa Vista. Uhum. Então, na verdade, assim, né? O acolhimento na família acolhedora, assim como na instituição, ele segue 2 princípios muito básicos trazidos pela lei, pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. O acolhimento, ele precisa ser excepcional. Ou seja, a criança só vai sair da família natural de origem dela quando existir um motivo muito contundente, né, um risco sério para a integridade física, psicológica e emocional dessa criança. E quando ela é acolhida, o princípio da provisoriedade. O que significa? Quanto mais provisório, quanto mais rápido a passagem dela por esse acolhimento, melhor para o desenvolvimento dela.
Então, o que acontece? Quando uma criança chega no acolhimento, seja lá no abrigo, seja na família acolhedora, as equipes trabalham principalmente junto com o judiciário para resgatar essa família natural, né? Então, toda criança que vem para o acolhimento, a gente vai fazer esse trabalho muito intenso em fazer com que essa família de origem natural melhore para ter essa criança de volta. Então, pense bem, se a gente colocar a criança ou o adolescente na casa de uma família que está no Cadastro Nacional de Adoção, que tem o interesse de adotar, ela não vai fazer esse trabalho com a criança de retorno para a família natural. Vai acontecer aí o que a gente fala, assim, até um boicote, talvez até inconsciente, né, em ficar com essa criança. Então, a família acolhedora não pode adotar, porque a intenção principal é que a criança volte para a família natural dela, né? E isso está na lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi alterado em 2016 para dizer, inclusive, que a família que está no Cadastro Nacional de Adoção não pode ser família acolhedora. E por isso, né? O serviço precisa ficar assim muito claro. Não é para possibilitar a adoção, é para possibilitar o afastamento da violência enquanto essa família natural é trabalhada para poder essa criança retornar. Agora, é claro, a gente também tem que entender que em algumas situações essas crianças não voltarão. Elas vão ficar aptas vão ser destituídas do poder familiar pelo judiciário e elas vão ficar habilitadas, aptas para adoção, né? Então, mesmo quando essa criança está apta para adoção, essa família acolhedora jamais vai poder adotar. Isso, claro, a gente traz com muito cuidado, porque isso, assim, é uma polêmica muito grande. Mas a criança já criou vínculo, ela se apegou a essa família acolhedora e aí ela é retirada para ser colocada numa adoção. Isso é necessário, né? O que a gente não pode esquecer é que essas crianças, elas são acompanhadas por psicólogos o tempo inteiro, por assistentes sociais, para fazer esse direcionamento com elas, desse retorno para a família dela, né? E para adoção. Nós não podemos confundir amor com posse. Eu falo que a questão da confusão mas eu me apego, eu me vinculo, e agora eu não posso ficar com ela, a gente diz assim que nós, sociedade, a gente confunde muito o amor com a posse, né? Eu posso, sim, cuidar de uma criança, dar amor para ela e ela voltar para a família dela ou ser adotada, né? E a gente não pode esquecer que nós estamos falando não de qualquer criança, nós estamos falando de crianças que, se não estiver numa família acolhedora, recebendo amor, recebendo afeto, recebendo todo esse cuidado individualizado, ela vai estar numa instituição, onde ela não consegue criar laços importantes para o desenvolvimento dela com ninguém pela transitoriedade dos profissionais dessas instituições. Então, é isso que a sociedade precisa entender. Nós não estamos falando de qualquer criança que vai para a família acolhedora. Nós estamos falando de crianças que vão estar institucionalizadas de qualquer forma, né? A demanda delas é de afastamento. Então, a gente entende que, com certeza, é muito melhor elas receberem esse afeto, esse carinho, esse cuidado e depois seguir a sua vida, né? Eu posso dizer que eu já trabalho com isso há pelo menos 16 anos, né? E eu preparei muita criança que estava em família acolhedora, tanto para voltar para sua família natural, quanto para ser colocada em adoção. E isso é um processo muito tranquilo. É um processo muito tranquilo porque as equipes técnicas estarão trabalhando com essas crianças, com essas famílias acolhedoras. Então, a família acolhedora, quando ela adentra o serviço, ela está extremamente ciente que ela não vai adotar aquela criança, que ela vai dar amor, que ela vai dar cuidado, que ela vai dar tudo que essa criança precisa e num determinado momento ela vai embora. Isso, na prática, é um processo muito tranquilo, né? Eu falo assim que quem não conhece, quem está de fora, tem muitos mitos em relação a isso, né? Mas é muito tranquilo. É por isso que existe lá as equipes técnicas que vão fazer todo esse trabalho de cuidado com essa criança, essa família. E assim, o que a gente prega? As crianças que voltam para casa quando saem da família acolhedora ou que vão para adoção, não existe uma lei ou uma determinação que elas tenham que quebrar esses vínculos para sempre, né? Então eu falo, é como os nossos filhos. Os nossos filhos também não moram com a gente a vida inteira, né? Um dia eles vão embora.
ou vão embora para casar, ou vão embora para estudar, mas o afeto não termina, né? Então, com a criança acolhida é a mesma coisa. Ela vai sair, ela vai voltar para casa dela, ela vai para adoção. A gente vai trabalhar a possibilidade desses vínculos serem mantidos, né? E, com certeza, eu que trabalhei com isso 11 anos, coordenando o serviço lá em Cascavel, trabalhando com isso cotidianamente, a gente via, assim, a evolução de uma criança ou uma adolescente que sai de uma instituição e que é colocado numa família, o quanto elas se desenvolvem com muito mais rapidez, né? Nós temos uma pesquisa que foi feita em Harvard. Era isso que eu ia te perguntar. Por que a família, esses vínculos, eles são tão importantes para esse desenvolvimento da criança, né? Acho que essa é a pesquisa que você tem aí agora. Sim. Então, nós tivemos uma pesquisa em Harvard e nós, no Paraná, trouxemos esses 3 neurocientistas de Harvard num congresso internacional que a gente fez lá. E esses caras, eles estudaram o desenvolvimento cerebral de crianças de 0 até 21 anos, né? Eles trabalharam com uma amostra de criança em família natural, uma amostra de criança em família acolhedora e a mesma amostragem de criança em abrigos. O que eles constataram 21 anos estudando esses mesmos sujeitos? Que o desenvolvimento daqueles institucionalizados era muito inferior às crianças que estavam em famílias, né? Então, desenvolvimento motor, desenvolvimento físico, desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento emocional psicológico. Então, essa pesquisa, intitulada como Intervenção Precoce em Bucareste, porque foi feita uma pesquisa de Harvard e a Romênia, deixou isso muito claro. Inclusive, essa pesquisa ela foi extremamente importante a nível mundial mesmo, para que a política pública conseguisse e começasse a olhar para a primeira infância, né? Deixou muito claro que essa vinculação afetiva na primeira infância, ela faz toda a diferença, porque é na primeira infância que a gente vai forjar o caráter e a conduta desse sujeito para a vida toda, né? Então, a gente sempre cita essa pesquisa, eu até cito para quem quiser assistir. Nós temos um documentário chamado Começo da Vida, que está disponível no YouTube, na Netflix. As pessoas podem assistir. Esses neurocientistas, eles também participaram desse documentário. E eles trazem, então, os danos severos que a institucionalização causa para a vida do sujeito. Um dado muito importante que eu sempre gosto de citar dessa pesquisa é que eles chegaram à conclusão que o QI das crianças que são institucionalizadas, o quociente de inteligência é extremamente inferior àquelas crianças que vivem em família. Então, essa pesquisa, ela respaldou, né, internacionalmente a necessidade de mudança dessa prática. E uma coisa também que é interessante a comunidade, quem está nos ouvindo entender, que o acolhimento em família acolhedora é algo novo para nós. Mas os Estados Unidos já faz acolhimento em família acolhedora desde 1909. Os países europeus, praticamente todos, faz acolhimento em família acolhedora desde a década de 60, 70. A Argentina, que é um país vizinho do Brasil, tem uma política de não institucionalizar nenhum indivíduo. Lá eles têm família acolhedora para criança e adolescente, idosos e pessoas com deficiência. Então, o Brasil está falando muito tardiamente sobre essa questão, né? E nós precisamos olhar para os países desenvolvidos. Por exemplo, a Irlanda tem 90% de todo o acolhimento da Irlanda está em família acolhedora, né? E são países, assim, que têm um índice muito baixo de criminalidade. Nós temos países que têm acolhimento, que a política de assistência social é consistente. A Noruega, por exemplo, tem 20% de reincidência no crime, né? E nós, Brasil, que não trabalhamos realmente dando prioridade para as nossas crianças, nós temos todos os presídios do Brasil superlotados. E eu sempre digo, quem é que está lotando esses presídios? São adultos que um dia foram crianças que tiveram os seus direitos negados, né? Então, cuidar da infância, investir na infância, é investir no futuro melhor para todos. Então, é isso. E eu sempre falo que nós, sociedade, a Constituição Federal de 88 vai trazer no artigo 227, que é dever do Estado, da família, da sociedade e do Estado
garantir com absoluta prioridade os direitos da criança e do adolescente. Então não é um papel, não é uma obrigação só do Estado, é também da sociedade, de todo cidadão. Então, quando a gente está aqui e fala de família acolhedora, nós precisamos de família acolhedora, isso é uma forma da sociedade também, né, de alguma forma contribuir. Contribuir para quê? Para que a gente tenha um futuro melhor para todos nós, né? Não é só para o governo, não é só para ter um cuidado adequado com criança e adolescente, a cuidar do futuro do país. São muitas camadas, na verdade, né? E a gente, você vem do Paraná, a gente até tinha já conversado nos bastidores, tanto o Paraná, ali faz fronteira com a Argentina, o Paraguai, e o nosso estado de Roraima também é um país fronteiriço com outro país, né? Enfim, tem essa porta de entrada e saída, e eu queria entender também de que forma que isso pode ajudar também no ambiente aqui em Boa Vista a essas crianças muitas vezes que são abusadas, que são traficadas, né, que são resgatadas do tráfico. Aqui em Boa Vista também a gente tem muito abuso sexual de crianças e adolescentes, assim. Eu não sei nem contabilizar, né? Assim, eu não tenho nem dados concretos aqui agora, mas sempre a gente noticia esse tipo de abuso, de violência mesmo aqui em Roraima. Então, de que forma que isso resgata também essas crianças, né? Eu acho que até o perfil muito claro, não sei, até a Valéria pode nos contar melhor, o perfil das crianças que estão hoje em abrigos e que precisam estar sendo colocadas em famílias acolhedoras aqui em Boa Vista. Então, na última capacitação que nós tivemos, nós soubemos juntas, né, que nós temos hoje 28 crianças e adolescentes, na verdade crianças, né, porque a prefeitura só trabalha com crianças. Então, hoje nós temos 28 crianças no nosso abrigo infantil. Hoje eu não consigo, né, trazer para você qual o maior percentual de crianças, qual o maior direito delas violados lá. Mas eu já fui servidora do CREAS. Então, assim, trabalhei por um tempo no PAEF. Então, eu consigo ver que hoje uma das maiores violações de direitos que acontece a essas crianças é a questão do abuso sexual e também da negligência. E aí, como a Neuza, ela trouxe muito bem pra gente, durante a capacitação, às vezes a criança, ela não consegue se enxergar ali na condição de que está sendo violada, entende? E às vezes até mesmo a família, ela entende que aquilo que ela está fazendo não é uma violação de direitos. Então, durante esse período, né, que como a Neuza contextualizou aqui, que a família vai estar, que a criança vai estar na família acolhedora, nós também iremos trabalhar em relação a isso, em relação à violação do direito, justamente para que essa criança e adolescente, ela seja reintegrada à família. Então, para que quando ela seja reintegrada, ela não venha novamente a sofrer questão de violação, porque ela já vai estar entendendo que aquilo que antes ela praticava era uma violação de direitos. Eu lembro que eu atendi uma vez no CREAS uma mãe que ela tinha várias crianças, e aí ela deixava as crianças fora de casa, o tempo todo na rua. E aí, todas as vezes que eu ia lá, eu sensibilizava ela que aquilo não era legal, que ela tinha que ter todo um cuidado. Eram crianças menores, que um carro poderia vir, passar, bater ela, a criança poderia ser raptada, qualquer coisa poderia acontecer. Ela estava exposta a todo tipo de situação de risco, a partir do momento que ela estava na rua, desacompanhada. E aí, aquela mãe, ela de uma forma bem rude, ela falou pra mim, então, pede pro conselho tutelar vir aqui buscar elas, porque eu também já não aguento mais. Então, assim, eu fiquei até preocupada, né? Nesse dia eu voltei, entrei em contato com a equipe, conversei. Eu fiquei preocupada. Mas, em contrapartida, eu também percebia que existia uma afetividade dela com as crianças. Então, assim, quando a Neuza trouxe isso para a nossa capacitação, na hora que ela trouxe ali que às vezes a família ela viola e ela não entende isso, eu lembrei desse caso. Para ela, na mente dela, ela não estava violando direito. E a partir do momento que você tenta fazer esse processo ali de sensibilização, a gente tem um pouco de dificuldade, né? Eu acredito, assim, pelas experiências também de reportagens que eu faço, que essa mãe também foi violada, né? Com certeza. E uma coisa que eu assim, acho importantíssima a gente tratar aqui,
até para a gente começar a despertar essas discussões com a sociedade, né? É o quanto a gente naturaliza a violência. Então, essa questão da vítima ou até do próprio violador não se perceber enquanto violador, né? É o fenômeno da naturalização da violência. Como isso é forte no norte do Brasil. Porque o que acontece? Eu, para além de todo o trabalho, eu também sou uma estudiosa da área, né? Então, eu sou pesquisadora da Universidade Estadual lá da minha cidade. Eu fiz mestrado em 2022 e o meu mestrado, ele estudou, inclusive, as regiões do Brasil sobre a questão da violência e do acolhimento, né? E aí, quando você olha no Censo SUAS, que é o nosso sistema de informação da política de assistência social, a gente enxerga o quê? A região norte do Brasil é a região que menos acolhe criança. Não só em família acolhedora, mesmo nas instituições. E isso está muito ligado a esse fenômeno da naturalização da violência. Ou seja, a sociedade como um todo, ela não está preocupada com isso, né? É algo naturalizado, é algo, como você disse, a própria mãe que viola, a própria mãe que continua casada com o abusador do seu filho, da sua filha, geralmente é aquela que também sofreu violência, teve que naturalizar, teve que lidar com isso, né? Sem então nenhum ela tipo passa de acolhimento também. Sem nenhum tipo de acolhimento. Então, realmente, é uma questão de ordem, de estrutura mesmo, e a gente, para resolver isso, nós precisamos trazer isso para o debate, porque você veja, a questão do abuso sexual mesmo. O sujeito que é abusado sexualmente, se ele não for tratado de forma adequada, ele vai reproduzir essa violência para a vida toda, né? Talvez ela não vai reproduzir na violência sexual, mas ela vai reproduzir a violência no uso de droga, no cometimento de crimes. Então, isso é muito claro. Eu sempre trago essa reflexão nas minhas capacitações. Se a gente hoje for fazer uma análise muito superficial, a gente vai entender o quê? As nossas cadeias, elas estão muito mais lotadas de homens do que de mulheres. E isso está muito ligado à forma que a gente educa esses sujeitos. A gente vive numa sociedade que trata o homem, o menino, lá na infância, como se ele tivesse que ser o sujeito forte, que aguenta tudo, que não demonstra fraqueza, que não chora. E são esses meninos que sofrem violência na infância, que por ter aprendido isso, eles inclusive não contam esses abusos, mas o Freud ele já dizia que tudo que não é dito, ele vai reverberar de alguma forma, né? Então, veja, o menino sofre um abuso sexual na infância. Ele entendeu que ele não pode demonstrar fraqueza. Ele vive numa sociedade extremamente patriarcal e machista. E o dia que ele sofre um abuso, ele não vai contar. Ele não vai ser tratado. Mas na fase de puberdade ali, de pré-adolescência e adolescência, eles começam a praticar atos infracionais, eles começam a utilizar de substâncias entorpecentes para quê? Para poder lidar com essas violências todas que sofrem. Que não foram curadas. Que não foram curadas. Então, veja que é uma problemática extremamente séria e que eu vejo que nós ainda temos dificuldade, às vezes até enquanto profissionais, de lidar com isso, né? Hoje nós temos uma lei no Brasil que trata da escuta especializada de criança e adolescente vítima de violência. Isso também é trabalhado com as famílias acolhedoras, porque muitas vezes acontece no acolhimento, e eu vi isso incontáveis vezes acontecendo no meu trabalho. A criança chega com um discurso, com uma denúncia de negligência, de violência física, e quando ela começa a criar laços de muita confiança, tanto com a equipe quanto com as famílias acolhedoras, elas começam a relatar os abusos sexuais, né? E aí a nossa capacitação de família acolhedora prevê um módulo de capacitação só para poder preparar essas famílias para fazer essa escuta dessa criança sem revitimizar, sem culpabilizar, porque é uma cultura nossa de Brasil. A gente culpa muito a vítima pela violência que ela sofre, né? A gente procura justificativa. A menina foi estuprada. Mas ela estava de roupa curta, né? Ela sentou de forma inadequada perto daquele homem. Como se existisse justificativa para o abuso sexual. Então, nós temos, assim, muito a construir, muito a conversar, né? E eu acredito, assim, que um investimento muito forte na região norte do Brasil.
que se não acolhe criança, como por exemplo a região sul, né, é porque eles também estão naturalizando essa violência, estão fazendo vista grossa para a violência, e as consequências disso é terrível para a sociedade como um todo, né? É pessoas que podem estuprar os nossos filhos, que podem matar os nossos filhos, que pode violar a nossa integridade porque não foi cuidado e não teve os seus direitos garantidos. Então, assim, é algo muito importante da gente conversar. E essas crianças que vêm para nós, é exatamente essas, que tiveram esses históricos de violação e que se a gente não cuidar delas, elas serão os próximos presidiários, serão os próximos criminosos. E aí é por isso que eu falo que isso também é uma produção social. É um ciclo, né? É um ciclo que precisa ser rompido. Eu queria até entender como é que as famílias podem... a Valéria pode até contar melhor. Acho que ela quer até falar outra coisa também, né? Eu só queria contribuir com a fala da Neuza, que ela trouxe também, né, nesses dias de capacitação, algo de positivo de essas crianças e adolescentes estarem em família acolhedora. Que quando elas estão realmente em família acolhedora, o índice de a violência ser reproduzida depois é muito menor, entende? Porque é feito todo um trabalho, como ela já falou, é feito todo um trabalho com a família, com a criança, com a família de origem. Então, assim, quando você trata ali a raiz do problema, você realmente diminui o índice de reprodução da violência. Então, assim, isso é algo de positivo, né? A gente deixa como algo de positivo realmente para o serviço de família acolhedora e que para as pessoas que estão nos ouvindo, né, que elas se sensibilizem em relação a isso também, né? Porque, de certa forma, como a Neuza comentou aqui, a gente também tem esse dever enquanto sociedade, né, de cuidar de criança. Não é só um dever da família, do Estado, mas meu, seu, da Neuza. Então, assim, isso que a gente quer hoje é sensibilizar essas famílias para realmente contribuir nesse acolhimento como uma forma de proteger essas crianças e adolescentes hoje na sua integralidade, como é previsto nas legislações, nas políticas públicas. E para essas famílias, eu acredito que a Neuza vai voltar aqui para treinar e qualificar essas famílias também depois que elas forem cadastradas. Sim. Até porque são famílias que precisam estar muito abertas, né? Porque vão estar recebendo crianças muito sensibilizadas, violadas. Mas para cadastrar, primeiramente, como é que faz? Tem a documentação também que é exigida? Sim. Onde é que vai, né? Qual é o número que liga? Hoje, o cadastramento está sendo feito através de um link, né, de inscrição, mas a gente também vai abrir na secretaria, né, para que as pessoas possam estar indo lá para fazer a inscrição também pessoalmente. E aqui os requisitos, né, eu vou falar um pouquinho sobre os requisitos, que é ser maior de 18 anos, comprovar renda fixa, documentação pessoal, que é RG e CPF, comprovante de residência, comprovante de rendimentos, como você já tinha falado também, a certidão negativa de antecedentes criminais, cartão de vacina atualizado, né, de acordo com as normativas do SUS. Aí também serão solicitados documentos específicos de outros integrantes da família. No caso de outras crianças, serão solicitados carteira de vacinação, comprovante de matrícula escolar e certidão de nascimento. Não possuir interesse em adoção e nem fazer parte do Cadastro Nacional de Adoção. Outra coisa também muito importante é que, como a Neuza também trouxe pra gente, não é só aquela família ali que vai ser a família acolhedora, mas a gente também vai acabar conhecendo pessoas que convivem com aquela família, né? Para que elas também saibam lidar com essa criança, para que essa criança ela não seja novamente violada, porque como a Neuza trouxe ali, existe muito preconceito, né? Então, assim, acaba que em algum momento familiar alguém pode falar alguma coisa e aí essa criança está novamente em condição de violação de direitos. Então, assim, a gente vai também trabalhar com pessoas próximas à família, né, Neuza? Com certeza. Até dia 30 de novembro, só para
pontuar aqui, até dia 30 inicialmente a gente vai enviar fazer a documentação, né? Isso, inicialmente a gente vai fazer esse cadastramento até dia 30 de novembro. Conforme fosse necessário, a gente também vai estar prorrogando esse prazo, porque a Neuza precisa estar voltando para capacitar, né, essas famílias, e aí essa capacitação ela é muito importante, né? Como foi importante para a gente, né? Assim, a priori, a gente conhecia dessa parte de teórica, né? E aí a Neuza, ela contribuiu de uma forma muito positiva, né? Ela até ontem conversou com a gente, não fiquem assustadas, né? Porque, assim, existe toda uma complexidade, sim, mas quando você sabe que você está fazendo algo positivo, que o teu serviço está sendo algo positivo, né? Aquilo ali já faz valer a pena o teu trabalho, o teu serviço, e a gente vê a dedicação dela, né? E a gente vê que mesmo com toda a complexidade, ela se sente muito feliz em realizar esse trabalho, e isso é muito motivador pra gente, entende? Você transforma vidas, né? Sim. E eu só queria contribuir também com a questão das famílias, que a gente também não está buscando aquela família parental, monoparental, tradicional, Sim. né? Qualquer pessoa pode se cadastrar para ser família acolhedora, não tem problema. É mulher sozinha, solteira, viúva, divorciada. Eu falo assim, essas são maravilhosas. Inclusive, a gente prefere colocar as vítimas de abuso sexual, por exemplo, em mulheres sozinhas, né? Porque a gente sabe que se a adolescente ou o próprio menino sofreu um abuso sexual intrafamiliar, foi o pai que abusou, foi o tio, foi o avô, foi o padrasto, ele vai ter uma dificuldade muito grande de confiar em outro homem. É por isso que a gente gosta e precisa muito dessas mulheres sozinhas. Também famílias homoafetivas, casal de 2 homens, de 2 mulheres, é maravilhoso porque nós também com certeza vamos receber adolescentes com orientação homoafetiva. O acolhimento, a gente tem que entender que ele é para diminuir a dor desse sujeito. Então, a gente tem... eu atendi muita situação, né? Que às vezes o adolescente vinha para o acolhimento pela falta de aceitação da família natural, da sexualidade dele. Então, se a gente tem lá a menina que já se descobriu homoafetiva, ela vai se sentir muito melhor na casa de um casal de mulheres, onde ela não vai ser julgada, onde esse preconceito não vai estar, assim, gritante, né? Então, é isso que a gente gostaria de dizer. Famílias, em todas as suas configurações, né? A única coisa é que, claro, elas vão passar por um processo de seleção. A família pode vir até nós, pode se cadastrar, pode passar por esse processo e a gente avaliar que ela não está apta. Mas o que eu gostaria de deixar claro é que, assim, a gente não tem restrição quanto a sexo e estado civil dessa família acolhedora. E nem formato de família, né? E lembrando que todas essas crianças e adolescentes também são encaminhadas pelo Tribunal de Justiça, com né? certeza. E tem a parceria com a Unicef também. Sim, Unicef também, parceria com a Unicef também, até mesmo nos estudos, né? Nesse primeiro momento que foi estudado a possibilidade de implementação desse serviço aqui, a Unicef também participou. Assim como o acolhimento institucional lá no abrigo, tem a determinação judicial, no família acolhedora, né? Claro que isso... porque essa criança está acolhida e tem um processo que continua tramitando, uma medida protetiva, né? E aí é o trabalho das equipes da prefeitura, dos serviços, da rede, junto com o judiciário, que vai fazer com que esses processos sejam resolvidos, né? Se essa criança vai voltar, se ela não volta, se ela vai ser colocada em adoção. Então, é por isso que o judiciário trabalha sempre na contrapartida, né? Retaguarda do serviço, é o Poder Judiciário. Eu fico, assim, muito feliz em saber que agora a gente vai ter isso aqui na capital Boa Vista, né? Creio que, com o passar dos anos e a implementação na capital, isso pode ser estendido também a outros municípios, a toda a rede do estado de Roraima, ser estendido também ao governo do estado, enfim. Porque, assim, quanto mais famílias tiverem, aliás, quanto mais instituições estiverem incentivando, né? Melhor ainda. A intenção é essa, né? A intenção é que Roraima, Boa Vista, seja a referência no estado e que os outros municípios futuramente possam estar implementando, né? E o acolhimento em família acolhedora não é só para uma cidade grande. Eu sempre falo que é muito mais fácil implantar família acolhedora num município pequeno do que numa capital, né? Eu tenho algumas capitais que eu já trabalhei, que é Fortaleza, no Ceará, Porto Velho, em Rondônia, o próprio Macapá, né, lá no estado do Amapá.
Manaus também, a gente já trabalhou muito. Essas são as principais. Veja, se a gente for analisar a região norte, a gente tem as capitais com serviço de família acolhedora, né? O que é diferente no Paraná, na região sul, né? Nós temos lá, no estado de São Paulo e no estado do Paraná, serviços muito mais potentes do que o que tem na própria capital. Então, isso é uma coisa legal da gente pensar, é uma questão de analisar que a região norte do Brasil, as capitais têm abraçado com mais força o serviço de família acolhedora, né? E com certeza eu falo assim que a gente não está aqui para trabalhar para dar errado. A gente está aqui com a perspectiva que já deu certo. A gente só precisa caminhar agora, né? E o próximo passo, então, é esse, né? É trazer as famílias para nós. E isso realmente só se dá a partir dessa conscientização e dessa sensibilização da sociedade, conseguir olhar para as crianças e adolescentes que hoje precisam de proteção, não como culpado pelas violências que elas sofrem. Elas são vítimas, né? E elas precisam de todo o nosso cuidado. E não daquele cuidado que tranca lá na instituição e a gente trata como se fosse quase um preso, né? A criança e o adolescente vítima de violência. Mas aquele cuidado que dá liberdade para elas, né? A gente vê aí, eu vejo no Brasil todo, as crianças que vão para a família acolhedora, indo para a praia com a família acolhedora, indo passear de férias com a família acolhedora. Que delícia ter um momento de relaxar, né? Porque essa família acolhedora, ela tem um termo de guarda legal dessa criança, que permite ela passear, que permite ela viajar, e que dá a essa família a condição de guardião, né, responsável. Então, assim, os resultados que a gente tem do acolhimento em família acolhedora, eles são muito significativos, que justifica toda essa nossa trabalheira para construir, né? Eu falo que as famílias acolhedoras, elas realmente ressignificam as histórias dessas crianças e adolescentes vítimas de violência. E assim, momento... só para contribuir um pouco aqui com essa última fala da Neuza, aqui no nosso abrigo, eles têm esse momento de lazer, né? A coordenadora falou pra gente que eles fazem momentos de lazer, visitam parques, visitam praças, mas a diferença de estar numa família acolhedora é justamente isso, de ser ali, de ter aquele momento na sua individualidade, entende? Que é totalmente diferente de um momento de lazer ali com todo mundo junto e tudo. Um passeio coletivo, né? Um passeio coletivo, eles não se sentem tão felizes como quando eles estão ali num momento de lazer somente com a família, que eles já se sentem como algo eu sou uma prioridade, eu sou um sujeito. Eu tenho o meu quarto, né? Eu tenho uma vida ali, né? Uma vida que é minha, eu sou respeitado, eu estou sendo bem cuidado, eu estou sendo bem tratado. Não que isso não aconteça nos abrigos, mas é que acontece de uma forma mais ampla ali e que cada um, infelizmente, a gente não consegue atender cada um na sua individualidade ali, como eles realmente precisam ser atendidos, né? Então, é essa realmente a importância, assim, a gente realmente está batendo nessa perspectiva mesmo de que as famílias, elas entendam da importância de acolher realmente ali essas crianças, esses adolescentes, que eles não são culpados pela violação, né, que eles sofreram, mas que eles são vítimas e que eles assim como eu ou como você, eles precisam de um lar de referência ali, onde eles possam receber toda uma afetividade, onde eles possam ter uma pessoa de referência ali que vão acolher de uma forma provisória, né? Preciso ficar claro que é de uma forma provisória e por isso a capacitação da Neuza posterior a essas famílias, porque isso precisa ficar realmente bem claro e bem entendido que é de uma forma provisória. E eu conto isso também como uma forma provisória, até como positivo, porque às vezes eu não posso adotar uma criança, mas eu posso acolher ela por um momento provisório ali, tendo todo um suporte, né? Tendo todo um suporte técnico. Então, assim, fica essa mensagem, assim, de sensibilização, né? Para quem hoje está nos ouvindo, para quem hoje está nos escutando, né? Que a gente realmente precisa desse olhar da sociedade, né? Que é algo ali provisório, que é algo de um momento, né? E que eles vão ter todo um apoio, né? Da prefeitura, todo um apoio técnico nesse momento, né, Neuza? Com certeza. Eu penso que a mensagem final que a gente quer deixar é essa, né? Que as pessoas se juntem a nós, porque se a gente sonha com uma sociedade melhor, e eu falo assim que hoje, se a gente for analisar, tá todo mundo descontente, né? Porque a gente vive numa sociedade extremamente violenta, toda hora hoje com as redes sociais
essas informações elas chegam muito mais rápido, né? E eu falo assim que todos nós podemos contribuir para a gente viver numa sociedade melhor. E nada é mais efetivo do que a gente fazer isso cuidando das nossas crianças. Eu queria parabenizar mesmo, assim, eu estou muito feliz, como eu já falei, de verdade, de ver que isso está acontecendo aqui em Boa Vista, né? Espero que se estenda logo aí para todo o território de Roraima, porque como jornalista, eu já vi muita coisa, né? Já noticiei muita história triste, já estive em lugares assim que eu não queria ter visto, na verdade. E eu sei o quanto que é dolorido para essas crianças, e quanto isso gera todas essas consequências que você falou. A gente, se não cuidar, vão ser criadas crianças que vão cometer futuros delitos e crimes futuramente. Então, a gente precisa reverter essa história no Brasil inteiro. Precisamos. Então, é isso. Muito obrigada mesmo. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo seu trabalho, Neuza, de capacitar. Eu penso assim que é a gente que tem que agradecer muito, né? E eu fico muito feliz de ver a Defensoria Pública com esse canal de comunicação com a sociedade, né? Então, a gente está muito grato, muito feliz. Eu estou muito feliz, né? Você está lá no Sul, embora eu já conheça o Brasil todo, estou surpresa, né? Nós temos uma secretária de assistência social que sentou e ficou na capacitação todo o tempo, né? O que a gente não vê Brasil afora, né? E ela totalmente sensível, totalmente interessada, e eu penso que isso também tem que ser enaltecido, né? Uma pessoa sensível que está disposta a trabalhar aí no sistema para poder fazer melhor. Então, eu estou, assim, bem impactada. Eu não imaginava que a gente tinha uma Boa Vista tão bonita, né? Achei linda a cidade e de pessoas acolhedoras. Me senti extremamente acolhida, e isso é muito importante, porque se a gente se sente acolhida, isso é reflexo da sociedade, né? Então, acredito muito que a gente vai ter, sim, famílias para nos apoiar, para trabalhar, para se capacitar, para que futuramente a gente tenha esses abrigos aí com muito menos crianças ou até vazios, né? Porque eu acredito que toda criança que está lá dentro sonha estar numa família. Isso é sem dúvida. A gente só vai fazer se vocês que estão nos ouvindo se juntar a nós. Muito obrigada mesmo, de coração. Eu tô super na expectativa junto com a Neuza agora e com a Valéria. E agradecer, né? Como a Neuza já falou, agradecer, né, por esse momento, por essa oportunidade de fala, por essa oportunidade de trazer aqui, né, esse serviço que está sendo implementado agora pela Prefeitura, de enaltecer realmente o trabalho do nosso prefeito, a sensibilidade, como a Neuza falou, da nossa secretária, né, de ter esse olhar realmente voltado para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, com projetos sociais que hoje funcionam de verdade, né, que são efetivos, né, e que têm feito a diferença realmente, e a resposta disso é que o nosso prefeito, né, foi reeleito aí, muito bem reeleito. Então, assim, a gente quer dar continuidade nesse trabalho, a gente quer que esse trabalho ele seja tão efetivo como todos os trabalhos que já vêm sendo desempenhados aí pela nossa Secretaria de Gestão Social. E nesse trabalho a gente precisa realmente, né, dessa sensibilidade, dessa disposição de famílias para apoiar hoje o nosso serviço. Então é isso que a gente deixa, a gente agradece a oportunidade, né, e muito obrigada. Então é isso, mais uma vez, parabéns, muito obrigada. E assim a gente vai encerrando mais um podcast Entrevistas DPE. Eu te agradeço a tua companhia até aqui e te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima. Basta pesquisar por Defensoria RR no Deezer, no Spotify e no YouTube. Lembrando, qualquer dúvida também é só procurar a Prefeitura de Boa Vista nas redes sociais, que lá tem informações sobre como se cadastrar. Então é isso, muito obrigada mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!